À beira da guerra, expurgos em massa devastam as forças armadas da China. Xi Jinping será o próximo? Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell e agora é oficial. Como venho dizendo há vários meses, vários generais chineses de alto escalão que desapareceram do olho público foram expurgados. Quase completei o bingo. Sabe o que isso significa? É hora de mais um episódio da novela comunista favorita do povo, Hostilidade Geral. Anteriormente em Hostilidade Geral, quando Xi Jinping chegou ao poder, ele iniciou uma grande purga de seus rivais, um grupo político ligado ao ex-líder chinês Jiang Zemin. Mais de 10 anos depois, Jiang morreu e mais de 5 milhões de funcionários foram investigados. Mas agora, vários generais de alto escalão escolhidos a dedo pelo próprio Xi foram afastados. Xi está indo totalmente no estilo Stalin ou há outra pessoa por trás disso? Eu te digo, esse programa nunca decepciona. Então sim, vários generais de alto escalão foram afastados, e por afastados, quero dizer que eles foram expulsos do partido, demitidos de seus cargos e encaminhados às autoridades militares para serem processados por corrupção. Quando o primeiro comando da capital faz uma limpeza, vai até o fim, mas não são só eles. O total, na verdade, é de 9 oficiais, incluindo figuras de alto escalão como o general He Weidong, que era um dos 2 vice-presidentes da Comissão Militar Central, ou Comissão Militar Central. O presidente da Comissão Militar Central é Xi Jinping. Alguns nomes da lista não surpreendem. Já discutimos a possível saída de He Weidong desde março. E já estamos falando sobre a queda do almirante Miao Hua desde o inverno passado. Guarde o nome dele na cabeça, porque ele será importante mais tarde. Mas não é quem foi expurgado que é o mais significativo. É o momento. Isso aconteceu pouco antes do início do 4º plenário. Esse é um importante encontro do Partido Comunista Chinês, onde definem os próximos 5 anos da economia estatal, pois a China comunista é realmente comunista. Não importa o que digam para você, começou na segunda e termina amanhã. O que saiu até agora é interessante. Vou comentar em breve. Claro, quem foi expurgado também é bastante significativo. Esses são generais que foram escolhidos a dedo por Xi para seus cargos. Por isso todos perguntam, por que Xi está contra seu próprio pessoal? Essa questão não é nova. Essa tem sido a pergunta desde 2023, quando ocorreu um grande escândalo de corrupção na Força de Foguetes da China. Muitas das pessoas que foram expurgadas naquela época também deveriam ser aliados de Xi. Xi até mesmo expurgou o chefe da Força de Foguetes. Substituiu-o por um cara chamado Wang Hobin, que também acabou de ser expurgado. Claramente ainda existem alguns problemas com a Força de Foguetes, o que é uma pena, porque eles seriam uma parte fundamental em uma invasão de Taiwan. E isso realmente pode esfriar a ambição de Xi de conquistá-la. Que pena! Desde a purga em 2023, houve rumores de mais purgas. Esse anúncio oficial confirmou muitos desses rumores. E estou bastante confiante de que isso não será o fim. Agora, existem 2 explicações principais para as purgas. Uma delas é que desde que toda aquela corrupção no exército da China foi exposta em 2023, Xi vem trabalhando para eliminar os maus elementos, mesmo que fossem leais a ele. E isso faz parte desse processo. Afinal, se tem uma coisa que Xi valoriza mais do que o poder da amizade, é o poder militar bruto. Xi é obcecado em transformar a China em uma superpotência militar de classe mundial. Nos primeiros anos do seu governo, ele precisou ativamente expurgar o exército de rivais políticos e colocar pessoas leais a ele no comando. A vida dele dependia disso. Depois que isso foi feito, ele começou o trabalho de realmente nomear pessoas que fossem tanto leais quanto capazes. Quando passaram a prejudicá-lo ou viraram ameaça, foram descartados. É isso que ocorre aqui. Mas aqui está a outra explicação. O próprio Xi foi expurgado. O general Jiang Youxia, vice-presidente remanescente da Comissão Militar Central, apoiado por veteranos do partido, comanda de fato. Por isso, aliados de Xi estão sendo expurgados. Além disso, Xi teve um derrame. Na verdade, é a segunda vez este ano que dizem que ele sofreu um derrame debilitante. Mais uma vez faço uma velha.
Na verdade, é a terceira vez em 3 meses que dizem que Zhang Youxia vai depurar Xi. A reunião dos principais líderes do partido em agosto, onde isso ocorreria, não aconteceu. Depois, surgiram rumores de que as tropas de Zhang Youxia entraram em Pequim e trocaram tiros com as forças de Xi. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que o pessoal militar estava se deslocando para Pequim para o enorme desfile militar em setembro. Sabe? Aquele em que Xi estava com seus amigos e falando sobre viver até os 150 anos de idade. Mas falando sério, o quarto plenário é totalmente quando isso vai acontecer. O que foi, Shelley? Não diga, Xi Jinping não foi expurgado? Vamos pegar ele na próxima, pessoal. O PLA Daily, porta-voz oficial das Forças Armadas da China, publicou um editorial destacando os expurgos antes do plenário e reforçando que os militares devem se unir em torno do Comitê Central do Partido, com Xi Jinping como núcleo. E sempre permanecer leal ao núcleo, abraçar o núcleo, salvaguardar o núcleo e defender o núcleo. Nunca pareceu que Xi tivesse sido afastado por rivais. Veja o que acho que ocorreu. Tudo isso envolve Miao Hua. Lembra quando pedi para guardar esse nome? Ele integrava a Comissão Militar Central. Mais importante, ele era diretor do Departamento de Trabalho Político da Comissão Militar Central. Em outras palavras, o principal responsável pela propaganda militar de Xi Jinping. Agora, isso foi algo sobre o qual falei lá em janeiro, em um episódio exclusivo no meu site, China Uncensored. Se quer aprender sobre a China, inscreva-se lá. Você estará perdendo se não fizer isso. Você teria estado muito à frente do seu tempo quando as notícias sobre todas essas purgas vieram à tona. E eu disse naquele episódio lá em janeiro que Xi pode ter temido que Miao estivesse formando seu próprio grupo, uma facção política rival. E o fato é que todos esses caras têm ligação com Miao, com exceção deste aqui. Todos serviram com Miao de uma forma ou de outra. E depois que Miao foi promovido por Xi, o resto seguiu. Minha aposta sobre esse cara é que ele provavelmente conseguiu o cargo por recomendação de Miao. Segundo a Sino Insider, consultoria de risco sobre a elite política chinesa, o CCCB, tem sido discreto em ajustes de pessoal no Exército Popular de Libertação desde o segundo mandato de Xi Jinping em 2017, mas Xi vem preparando o terreno para essa purga já há meses. Ele sabia que teria que tornar isso público eventualmente, já que precisaria formar uma nova equipe para a Comissão Militar Central no quarto plenário. Acredite, as purgas não vão parar nesses 9 generais. Há rumores de que Miao implicou outras 1.300 pessoas. Agora, eu sei que a lição desse episódio é que você deve tomar cuidado com rumores, mas acho que é seguro dizer que isso pode ser enorme, muito maior do que as purgas da Força de Foguetes de 2023. Agora, não me entenda mal, isso ainda é muito ruim para Xi Jinping. Isso não foi uma vitória no esforço dele para acabar com a corrupção nas Forças Armadas. Todos nas Forças Armadas sabem que os afastados foram escolhidos a dedo por Xi Jinping. Isso significa que ele errou. E quem vai querer ocupar o lugar deles? Ser promovido nas Forças Armadas chinesas é como ser promovido no Star Destroyer do Darth Vader. Você pode não ter uma carreira longa, mas há uma boa notícia para nós, não para Xi. A inteligência militar dos Estados Unidos da América há muito acredita que a China pode tentar invadir Taiwan até 2027. Mas a instabilidade nos altos escalões do exército chinês torna isso menos provável, especialmente se continuarmos vendo expurgos. Isso não significa que o exército chinês esteja incapacitado. Ele ainda é capaz de atos muito perigosos de agressão ou de intimidar os vizinhos da China. É só que uma invasão em grande escala pode estar fora de questão por enquanto. Minha preocupação é que o governo Trump acredite nessa narrativa de que Xi está perdendo poder. Veja, após a China anunciar novas restrições aos minerais de terras raras, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, comentou o seguinte. Acredito que o presidente pensa que isso pode ter vindo de um funcionário de nível inferior. O sistema chinês é frágil. Então isso pode não ter vindo do Xi Jinping em pessoa. Isso pode ter vindo de um funcionário chinês. Eles também têm pessoas linha dura do lado deles, que estão sempre tentando minar o relacionamento. Isso para mim parece que eles ainda querem trabalhar com Xi para fazer algum tipo de acordo comercial. Se perceberem que seu controle do poder enfraquece, podem querer isso ainda mais.
Mas deixe-me dizer isso para que todos possam ouvir. Não importa se Xi Jinping for depurado. Xi Jinping não é o problema. O problema é o Partido Comunista Chinês. Em maio de 1993, Clinton se reuniu com o líder chinês Jiang Zemin. Ele afirmou: estamos prontos para uma relação mais cooperativa e queremos trabalhar com a China como membro ativo da comunidade internacional. Meses depois, Zhang afirmou que os Estados Unidos seguirão como principal adversário no futuro previsível. A hostilidade aos Estados Unidos não começou nem terminará com Xi. Ela não vai terminar até depois do colapso do Partido Comunista Chinês. Agora, havia muito mais nessa história, muitos detalhes interessantes, que simplesmente não eram adequados para o público geral do YouTube. Mas, para se aprofundar de verdade, inscreva-se no meu site Premium, China Uncensored. É só clicar neste botão aqui. Você terá acesso a episódios exclusivos, transmissões ao vivo. Você pode conversar diretamente comigo e fazer perguntas. Além disso, e isso é o mais importante, o seu apoio é o que torna o China Uncensored possível. O YouTube ainda está constantemente desmonetizando a gente. Todo dólar das assinaturas financia novos episódios para você. Obrigado por assistir, eu sou Chris Chappell. Até a próxima.